Eu queria fazer uma menção à Fundação Friedrich Ebert, né, a FES, porque o convite que me foi feito é em decorrência de um texto que eu fiz, que eu elaborei, a partir de discussão com o movimento sindical e mesmo com outros técnicos do GES e técnicas, e a FES publicou, né? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, aprofundar alguma coisa, pode procurar na página da FES, que tem lá o texto elaborado, e aí a pessoa, enfim, tem mais tempo para analisar. E talvez seja importante eu falar de onde que esse texto apareceu. Esse texto ele foi resultado de um convite que me foi feito pelo Djalma e pelo pessoal da Comissão Municipal do Emprego de Belo Horizonte, da Comissão de Saúde de Belo Horizonte, que pediu para pensar exatamente quais seriam os possíveis impactos da reforma, que eu chamo antitrabalhista, sobre a saúde da trabalhadora e do trabalhador. Então o texto ele é relativamente simples, porque ele pega os pontos da reforma, né, e tenta inferir quais são os possíveis riscos para a saúde da pessoa trabalhadora, né? Eu não sou especialista na área, diferente da Maria Maeno, né, muito reconhecida por trabalhar anos na área e pela dedicação e pela qualidade das análises, mas o texto foi, então, surgiu dessa demanda e com esse objetivo, né? Eu vou tomar esse texto como referência para a minha apresentação, mas eu não vou me ater a ele, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu rapidamente faço uma releitura, uma interpretação da reforma antitrabalhista, ou seja, apresento um pouquinho da reforma, imagino que todos vocês já conheçam, mas enfim, só pegar alguns pontos essenciais, relaciono isso com saúde e aí dou alguns exemplos para a análise que eu faço de quais são os impactos sobre a saúde. E lá no final eu falo um pouquinho do contexto geral, o que a reforma antitrabalhista tem a ver com o contexto mais geral, não só do Brasil, mas até mesmo do mundo, né? Então, insiro um pouquinho essa questão mais específica, que é a reforma antitrabalhista, os impactos sobre o trabalhador e a trabalhadora, no contexto mais geral, até para dar a dimensão da luta que a gente está enfrentando nesse momento. Bom, a reforma antitrabalhista, todos sabem, é uma reforma muito ampla, né? Mexeu em muitos artigos da CLT, enfim, quase que criou uma outra CLT. Mas se a gente puder pegar a essência da reforma antitrabalhista, ela na verdade é muito simples, né? Ela tira a proteção da classe trabalhadora e dá proteção às empresas, né? Então, tira a proteção dada pelo sindicato e pelo Estado, de maneira geral, à classe trabalhadora e garante que as empresas tenham flexibilidade, rebaixem custos, tenham mais garantias jurídicas. Então, em essência, a reforma antitrabalhista é isso: diminuição da proteção à classe trabalhadora e aumento da proteção para as empresas. E ela é, num certo sentido, maquiavélica, né? Porque ao mesmo tempo que alguns dispositivos tiram direitos da classe trabalhadora, ela dificulta a resistência à retirada de direitos. Então, se a gente pegar a questão da terceirização, esse duplo movimento de rebaixamento de direitos e de dificuldade de contrapor resistência fica claro. Porque a terceirização normalmente vem associado com menores salários, maiores jornadas, menos benefícios, e ao mesmo tempo fragmenta a classe trabalhadora e dificulta a organização e a mobilização da classe trabalhadora. Bom, esse efeito de retirada de direitos e de enfraquecimento da resistência também afeta a dimensão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho como é que ela faz isso. Mas a reforma antitrabalhista, ela pretende, né, ao desproteger
a classe trabalhadora. E ao proteger a empresa, ela quer, na verdade, promover a maior submissão do indivíduo trabalhador aos interesses da empresa. Então, essa palavra submissão, sujeição, é uma característica forte da reforma antitrabalhista. Ela quer colocar a pessoa trabalhadora ainda mais submetida aos interesses das empresas, né? E aí, de novo, um outro exemplo que deixa isso muito claro, aí já mencionando alguns efeitos disso sobre a saúde, é o novo tipo de contrato que a reforma criou, que é o contrato intermitente, né? No contrato intermitente, aquele que a pessoa se registra na empresa e ela só trabalha quando é chamada pela empresa e ganha pelas horas trabalhadas e alguns reflexos, né? Quer dizer, esse trabalho, a pessoa ela fica totalmente sujeita aos interesses da empresa. Ela não controla a sua jornada de trabalho, não controla a sua remuneração, né? E fica na dependência do convite, né? Feito pelas empresas para o trabalho, né? Isso desorganiza totalmente a vida da pessoa, seja do ponto de vista do tempo, seja do ponto de vista da remuneração, e obviamente isso tem impactos para a saúde da pessoa trabalhadora. Bom, e aí tem a questão, né, já que estamos num seminário promovido pelas 3 secretarias de organização, relações de trabalho e de saúde, e eu queria agradecer a Madá pelo convite, inclusive, mas enfim, mas pensando na questão da organização, né, o trabalhador ou a trabalhadora com contrato intermitente é de qual categoria, né? Porque toda organização sindical brasileira, pelo menos do ponto de vista legal, institucional, ela está vinculada à figura de categoria profissional. Qual é a categoria profissional do trabalhador ou da trabalhadora intermitente? Né? Se eu sou intermitente e me registro numa empresa de, sei lá, comércio, numa empresa de festas infantis, numa empresa metalúrgica, qual é a minha categoria e qual é a organização sindical que vai dar conta desse novo tipo de situação? Não que já não tivesse problema esse sindicalismo baseado nas categorias profissionais, né? Mas agora isso ficou ainda mais problemático. Bom, eu falei para vocês que a reforma antitrabalhista ela visa aumentar o grau de sujeição ou de submissão do indivíduo, da pessoa trabalhadora, aos interesses da empresa. E é engraçado que ela faz isso ao mesmo tempo tentando evitar a subordinação. Por quê? Porque a subordinação no direito do trabalho brasileiro, que tem, enfim, uma série de dimensões que são avaliadas para saber se a pessoa é subordinada ou não e a quem que é subordinada, a subordinação no direito brasileiro seria para caracterizar a relação de emprego, a relação assalariada de trabalho, né? E agora, a reforma antitrabalhista quer, ao mesmo tempo, sujeitar e ampliar as formas de relação de trabalho para outros tipos, para além da relação assalariada. Ou seja, a reforma antitrabalhista quer aumentar a sujeição, mas não caracterizar a subordinação, porque na subordinação fica caracterizada a relação de emprego, que dá a noção de uma maior estabilidade do vínculo de trabalho e de responsabilidade por conta da empresa em relação ao que acontece com aquela pessoa trabalhadora. E aí essa reforma ela tenta, e eu acho que isso é muito forte do ponto de vista do impacto delas para a saúde da pessoa trabalhadora, a reforma tenta desresponsabilizar as empresas em relação à saúde das pessoas que trabalham com elas, né? Ela tenta evitar, de fato, uma relação de responsabilidade entre a empresa e seus trabalhadores. Então, essa dupla face da reforma antitrabalhista, submissão e desresponsabilidade, submissão da pessoa trabalhadora à empresa sem relação de emprego e
desresponsabiliza em relação à saúde de seus trabalhadores e de suas trabalhadoras. Essas duas palavrinhas, submissão e desresponsabilização, do meu ponto de vista, caracterizam um pouco quais são os impactos da reforma antitrabalhista sobre a saúde. Bom, ali agora passando um pouquinho para exemplificar mais do que ser exaustivo, né, até porque cada dia a gente descobre relações novas entre a reforma antitrabalhista e a saúde da pessoa trabalhadora, e o meu texto já listava 5 impactos diretos e 16 impactos indiretos da reforma sobre a saúde, né? Eu vou passar a dar alguns exemplos. Mas é bom, apesar de eu não ter avançado nisso, é bom ficar alerta que a reforma antitrabalhista ela atinge a saúde da pessoa trabalhadora dependendo de características da pessoa trabalhadora. Ou seja, depende se é homem ou se é mulher, depende se é jovem, adulto ou idoso, depende de raça, depende de escolaridade e assim por diante, né? Então, os impactos eles são diferenciados dependendo das características pessoais do indivíduo trabalhador. Bom, a reforma ela atinge aspectos das condições de trabalho, da negociação coletiva, da organização sindical e do judiciário trabalhista, né? E no tema das condições de trabalho, a reforma ela cria um leque amplo de possibilidades de novas formas de contratação, ou de um gradiente de tipos de formas de contratação, né? Emprego assalariado, autônomo, intermitente, teletrabalho, parcial, né? Temporário, que já tinha sido modificado antes, e mesmo a terceirização, que é um pouco uma outra coisa, mas enfim, está um pouco nessas possibilidades de formas de contratação. Flexibiliza e amplia a jornada de trabalho, facilita as demissões, flexibiliza as formas de remuneração e altera as condições de exercício da atividade profissional propriamente dita. E cada um desses aspectos, então, traz possíveis impactos para as condições de saúde da pessoa trabalhadora, e eu vou citar alguns exemplos, né? Bom, o mais óbvio dele, não é à toa, inclusive por conta da sua gravidade, né, foi o que a Graça falou na mesa de abertura, né? Quer dizer, eu acho que espanta qualquer pessoa que ainda tem alguma capacidade de se espantar com o que acontece no país, espanta que a reforma antitrabalhista permita que grávidas e lactantes, ou seja, as mulheres que estão amamentando, possam trabalhar em áreas insalubres, né? É óbvio que isso tem um impacto para a saúde da mulher e para a saúde do neném, esteja ele já fora da barriga ou dentro da barriga, né? Então, esse é o primeiro impacto, é um impacto muito direto, muito visível, e não obstante está lá aprovado que a mulher gestante, a mulher lactante, poderá trabalhar em áreas insalubres. Ainda dentro das condições de exercício da atividade profissional, eu coloquei terceirização como uma dimensão aí das condições da atividade de trabalho, né? Bom, a reforma trabalhista libera de maneira irrestrita a terceirização. Bom, de cara, terceirização significa menos, pelo menos na prática que a gente constata da realidade brasileira, né? Normalmente traz menos treinamento, menos equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção individual de qualidade inferior, né? Mais rotatividade. Então, tudo isso ameaça a saúde da pessoa que trabalha na forma terceirizada, seja com base em qual tipo de contrato, o assalariado, o autônomo, o intermitente, né, ou por tempo determinado, enfim, qualquer uma delas, a pessoa terceirizada ela fica mais afeita a problemas de saúde, dadas as características que vigoram na terceirização, pelo menos na prática generalizada aqui no Brasil.
Bom, e aí tem uma outra característica que, quando eu estava preparando a palestra, eu pensei em dar um termo, né, para isso, uma expressão para isso. Se pode terceirizar, isso significa que os acidentes e as doenças de trabalho são também terceirizadas, né? E aí um relato muito simples. E aí, quer dizer, os casos talvez mais típicos sejam do trabalhador ou trabalhadora transformado em pessoa jurídica, né? Ou do trabalhador ou trabalhadora autônoma, né? Se alguém é contratado como pessoa jurídica, e nesse sentido pode ser considerado como um tipo de terceirização, e essa pessoa sofre um acidente, a culpa é da empresa dele, ou seja, dele mesmo. Então, o acidente foi pejotizado nesse meu exemplo, né? O acidente é para o PJ e é culpa do PJ, não é culpa lá em Minas, né? CEMIG, empresa de energia elétrica, se contratar um PJ e o PJ levar um choque, a culpa é dele mesmo, porque ele foi contratado para o PJ e a empresa é dele. Bom, a terceirização também tem, todo mundo sabe de casos aqui, né? O risco de quebra da empresa, o dono some no mundo e aí seus trabalhadores ficam a ver navios e não conseguem mais processar o dono para pedir reparação por danos em relação à sua saúde, por exemplo. Isso significa que vai ter, aliás, no meu ponto de vista, um dos grandes incentivos a aplicar essas mudanças introduzidas pela reforma antitrabalhista é, de fato, essa questão da desresponsabilização das empresas em relação à saúde de seus trabalhadores. Então, as áreas que serão mais terceirizadas, muito provavelmente, serão áreas de maior violência, de maior risco, ou mais insalubres, enfim, né? Bom, um outro problema da terceirização é que a reforma antitrabalhista permite essas cadeias de terceirização, né? Então, uma empresa contrata outra, contrata outra, contrata outra, contrata outra, contrata outra, né? Então, há uma fragmentação das empresas, dificultando enormemente a fiscalização por parte do Estado ou por parte dos sindicatos para saber quais são as condições em que, de fato, o trabalho é realizado, né? Essa cadeia de terceirização, ela potencializa esses riscos da terceirização, que a terceirização traz para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Bom, agora falar um pouquinho desse leque de possibilidades de forma de contratação, né? Trabalhador intermitente, autônomo, teletrabalho, jornada parcial, né? Enfim, todas essas possibilidades. Isso significa que aumenta a rotatividade, né? Uma pessoa vai trabalhar de vez em quando como autônomo, depois ele passa para intermitente, ou às vezes até mesmo durante o período que ele é autônomo ele é também intermitente, depois ele é jornada parcial, depois ele é trabalhador assalariado com carteira assinada, depois ele perde o emprego. Então, a tendência é aumentar a rotatividade, o que eventualmente pode trazer dificuldades para relacionar alguma doença que o acometa com a atividade laboral que ele exerceu, né? E, de novo, esse leque de contratações possíveis e essa rotatividade da pessoa entre os diversos locais, as diversas formas de contrato, coloca um desafio para a organização sindical. Até porque o trabalhador muitas vezes, ou a trabalhadora muitas vezes, muda de categoria ao mudar de posto de trabalho, de local de trabalho, de tipo de contrato. Um outro impacto sobre a saúde da pessoa trabalhadora decorrente desse leque de contratações possíveis, né? Nesse leque de contratações possíveis, muitos deles não têm cobertura adequada da Previdência Social, né? Se a gente pensar o intermitente, que eles tentaram corrigir com a medida provisória e não, a medida provisória acabou vencida, mas enfim, a gente não sabe como é que vai ficar a relação do trabalhador intermitente com a Previdência, mas mesmo o autônomo, isso significa, se o intermitente, mesmo a gestante, né, se uma mulher trabalhar como intermitente e engravidar, ela tem ou não o auxílio maternidade, né?
Mas, enfim, esses trabalhadores eles ficam descobertos da Previdência de saúde. Eu vou pular alguns exemplos para não ficar muito chato e também para ganhar um pouquinho de tempo, né? Agora falar um pouquinho das demissões. Criou uma nova figura que chama demissão em comum acordo. E qual que é o ganho disso? O ganho disso é que a pessoa trabalhadora que perdeu o emprego, ela vai ficar naquele dilema. Eu levo a empresa na justiça e recebo as minhas verbas rescisórias, não é nem outros direitos, não, mas verbas rescisórias, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou eu faço um acordo com a empresa e recebo menos, mas recebo já, né? Então, essa chamada demissão em comum acordo, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de estimular que a pessoa aceite uma demissão com um acordo menor. E um valor de verba rescisória menor, né? Com menos a multa da FGTS menor, sem acesso ao seguro-desemprego e assim por diante. Bom, ao aceitar isso, ela pode dar uma quitação em relação às questões referentes à saúde também para a empresa. A empresa pode exigir, olha, para fazer essa demissão como um acordo, você vai ter que falar que você recebeu EPI, que você teve treinamento adequado, que a doença que você tem não é da empresa, enfim. Ela pode exigir nessa demissão também uma quitação de diversos tipos de direitos da pessoa trabalhadora. A não homologação no sindicato tem um risco semelhante, né? Quer dizer, normalmente no sindicato a pessoa é levada a pensar no conjunto dos direitos que foram sonegados, e aí, como agora não é mais obrigatória a homologação na entidade sindical, isso acarreta o risco de a pessoa ser lesada no seu direito referente à saúde em decorrência de atividade de trabalho. Bom, um outro problema é o judiciário trabalhista. Entrar com reclamação trabalhista ficou mais caro, porque a justiça gratuita diminuiu, porque agora a pessoa vai ter que pagar a perícia, e ficou mais arriscado, né? Então, a reclamação, a ação trabalhista, ela é mais arriscada agora e mais cara para a pessoa proponente, né? Bom, causas de saúde na Justiça do Trabalho normalmente envolvem perícia e normalmente são de valores elevados. Isso significa que ficou ainda mais caro, porque a pessoa tem que pagar a perícia, e ficou ainda mais arriscado, porque se ela perder a ação, não conseguir provar a reclamação dela, ela corre o risco de ter que pagar o honorário para os advogados da contraparte do que era antes. Então, a ação trabalhista na área da saúde, ela ainda é mais cara e mais arriscada, o que prejudica, então, a que a pessoa trabalhadora tenta reaver o seu direito. Bom, as empresas ganharam uma série de garantias na reforma antitrabalhista, e todas elas, de novo, podem dificultar a que a pessoa aponte a empresa como causadora de um dano à sua saúde, né? Existe a possibilidade da empresa, eu não sei se eu falo pedir ou exigir, o recibo de quitação de direitos, né? Então pode pedir esse recibo e aí pode estar incluído questões referentes à saúde, como se a empresa tivesse seguido todo o manual de boa conduta em relação à saúde, né? E um outro ponto vinculado ainda ao judiciário trabalhista, a lei fixou um limite vinculado aos salários para as verbas de indenização de dano extrapatrimonial. Ou seja, se a pessoa trabalhadora morrer, ou se a pessoa trabalhadora adoecer, e mesmo que ela consiga provar na justiça trabalhista, enfim, que a morte ou doença era decorrente da atividade profissional, a lei colocou agora um limite à indenização por danos extrapatrimoniais. Bom, jornada de trabalho. Jornada de trabalho.
a lei coloca explicitamente que jornada de trabalho não... Para a lei, né? Enfim, a gente sabe que não é nada disso, mas para a lei, jornada de trabalho não tem nada a ver com questão de saúde, higiene e segurança do trabalho. E a reforma antitrabalhista mexeu na extensão da jornada, na flexibilização da jornada, ou seja, trabalha mais, trabalha menos, e na possibilidade da intensificação da jornada. E a relação de jornada com saúde, ao contrário do que diz a lei, a gente sabe que ela é direta. Extensão da jornada, eles permitem a jornada 12/36 por meio de acordo individual, né? Jornada 12/36, ou seja, a pessoa trabalha 12 horas e folga 36. Ou seja, aumentou a jornada de trabalho, ou dependendo do tipo de contrato, pode significar um aumento da jornada de trabalho naquele dia, né? Fez com que as horas in itinere, horas de deslocamento, não sejam consideradas como horas de trabalho, e a gente que mora na cidade pode achar que isso é bobagem e tal. Bom, mas em Minas Gerais, em algumas minas, inclusive em minas subterrâneas, a pessoa leva 1h30 para chegar no local de trabalho. Antes ele batia o ponto na boca da mina, agora vai bater ponto lá no local de trabalho. Isso é 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Você coloca mais 8 horas, significa que 11 horas no total ele vai ter ficado na mina. A flexibilização da jornada. Bom, o caso intermitente é o caso mais gritante, né? Aquele que o trabalhador ou trabalhadora só vai trabalhar quando a empresa chama. Então, a jornada é totalmente flexível. Pode trabalhar 2 horas, depois 10 horas, 8 horas, ficar sem trabalhar e assim por diante. Mas também o banco de horas individual, né? Que agora, se a compensação das horas extras for feita dentro do prazo de se não me engano, 6 meses, não, no próprio mês de realização, pode ser por acordo tácito, quer dizer, não precisa nem estar escrito, é só um acordo de boca. Você fez hora extra hoje, semana que vem você compensa e não ganha nada. Então é banco de horas individual, sem acordo escrito, se a compensação for no mesmo mês. E a intensificação da jornada, né? A reforma antitrabalhista permite a remuneração por prêmios, tipo PLR, ou mesmo prêmios, né? Bom, se essa PLR, se esse prêmio que vai aumentar a remuneração, se ela pode acarretar uma intensificação da jornada com todos os desdobramentos que isso traz para a saúde da pessoa trabalhadora, né? No caso mais gritante, vamos imaginar um trabalhador de mina que passa a trabalhar na jornada 12/36, com a intensificação, com um prêmio vinculado a seu resultado de produção. Ou seja, a jornada dele aumentou, flexibilizou num certo sentido e intensificou. E aí qual vai ser o impacto disso na saúde dele? Bom, na negociação coletiva, qual é o impacto da reforma trabalhista na saúde por meio da negociação coletiva? A reforma permite que o que se considera área insalubre numa empresa seja fruto da negociação coletiva. E aí, de novo, os artigos meio que se combinam. Então, imagina, num hospital, aqui tem muita gente da área da saúde, né? Num hospital, o sindicato, sabe lá com qual pressão, vai negociar quais são as horas consideradas insalubres, as áreas consideradas insalubres, e depois a mulher gestante pode trabalhar na área insalubre, inclusive com jornada 12/36. Então, os artigos da reforma, eles se combinam, potencializando esses efeitos negativos sobre a saúde da pessoa trabalhadora. Bom, aí agora eu já estou caminhando para as conclusões, mas antes eu queria fazer chamar um pouquinho... fazer uma outra relação meio fora aqui da sequência do raciocínio, né? A reforma trabalhista, ela traz impactos grandes para a previdência social. A gente até agora
conseguiu barrar a reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista ela foi uma reforma da Previdência meia-boca em desfavor da classe, porque a reforma trabalhista ela diminuiu o financiamento da Previdência, porque diminui a parte fixa sobre a qual são recolhidos os encargos sociais que em parte vão financiar a Previdência Social. Então teve impacto no financiamento da Previdência. Como eu já mencionei para vocês, alguns tipos de contrato de trabalho eles ficam descobertos da Previdência Social, então teve impacto na diminuição da cobertura da Previdência. E teve também um impacto que, por meio da rotatividade, ou seja, as pessoas mudarem de contrato, de local de trabalho, né, provavelmente elas terão mais dificuldade em completar os requisitos mínimos de 15 anos de contribuição para se aposentar por idade, nas regras atuais. Ou seja, se as regras não mudarem, a reforma antitrabalhista já prejudicou o alcance da classe trabalhadora aos seus direitos previdenciários, né? E aí a gente tem que pensar que a população brasileira e a classe trabalhadora brasileira está envelhecendo. Isso significa que as pessoas chegarão, né, vou talvez radicalizar um pouco, mas um homem chegará lá aos 65 anos de idade, sem ter os 15 anos de contribuição, tendo então que permanecer no mercado de trabalho em busca de complementar o requisito mínimo para sua aposentadoria. Bom, conclusões. Eu acho que, e aí a mesa de abertura deu um pouco o sinal disso, aí no final eu vou relativizar. Eu acho que a gente está vivendo uma situação no país que traz para a gente uma grande sensação de derrota, né? Eu já falei para vocês que a reforma da Previdência, na reforma da Previdência a gente até aqui teve uma grande vitória, mas o sentimento geral é de derrota, de fato um grande desafio colocado para a classe trabalhadora e para os seus dirigentes no futuro próximo. E de fato é um momento de perda, de ameaça à classe trabalhadora, à população e ao futuro do país, um país desenvolvido, mais homogêneo, com menos desigualdade, ou sem desigualdade, idealmente, né? Bom, mas a reforma ela ainda está em implantação e ainda tem nem tudo está acontecendo da maneira como eles queriam, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser o comportamento do judiciário, tem algumas sinalizações, mas outras não estão tão claras assim. Ainda vai ter uma disputa jurídica grande, os empresários reclamam disso. Então permanece o que eles chamam de insegurança jurídica, ainda que em grande medida a reforma antitrabalhista tenha vindo para legalizar práticas que as empresas já faziam, que eram consideradas ilegais, mas ainda permanece algum grau de insegurança jurídica do ponto de vista deles, e tem um campo de disputa aí no judiciário, e tem o campo da resistência dos trabalhadores, das trabalhadoras e do movimento sindical, da classe trabalhadora organizada. Então, ainda tem um jogo sendo jogado, né? Bom, mas essa reforma trabalhista ela acontece no contexto da implantação ou da aprovação da Emenda Constitucional 95, que vai inclusive reduzir, em termos da população, os valores para a saúde, né, da população brasileira e de todas as políticas públicas, né? Mas também tem alguns outros projetos aí sendo encaminhados que ameaçam a população brasileira e particularmente a classe trabalhadora, né? A reforma da Previdência, a tal carteira verde e amarela, o esvaziamento do Ministério do Trabalho e de suas estruturas como a Fundacentro, né? Bom, e aí, de fato, para terminar, no avião eu estava lendo um texto que eu gostei muito. Então, é o texto de um juiz chamado Rubens Casara. Ele é daquele grupo de juízes pela democracia. E o texto chama O Avesso da Democracia. Ele está analisando um pouco os resultados das eleições, e a grande questão que ele levanta é o seguinte: qual é a razão, por qual motivo a população brasileira, ou boa parte da população brasileira, ou do eleitorado brasileiro,
votou em alguém que defende a tortura, que defende matar o adversário e por aí vai, né? Então, aí, é essa resposta que ele está tentando dar, né, fornecer. E o texto, então, se chama O Avesso da Democracia. Mas ele colocou 3 frases que eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, para entender o que se passa no Brasil nesse momento e até mesmo no mundo, né? E aí eu vou ler, porque são frases dele. Ele fala o seguinte, a certa altura do texto: a participação popular e os direitos fundamentais passaram a ser percebidos como obstáculos à eficiência do Estado ou mesmo aos fins do mercado. Então, a participação popular e os direitos passaram a ser vistos como obstáculos à eficiência do Estado e do mercado. Essa é uma primeira frase. A segunda frase é: o ser humano passa a ser explicitamente tratado como mercadoria. Não é a força de trabalho, nos termos marxistas, que é a mercadoria. É a pessoa humana que passa a ser vista como mercadoria. Essa é a segunda frase dele. E a terceira frase é: hoje, a racionalidade neoliberal precisa do retorno do fascismo, de um Estado forte e sem limites de controle social. Então, o que ele está dizendo é que o capitalismo, na fase atual, ele passou a ver os direitos fundamentais, o controle social como inimigos, e a forma de superar o controle social e os direitos é o braço armado do fascismo. De um Estado forte e sem controle. Bom, então, eu acho que a nossa sensação, se não de derrota, mas de um grande desafio a ser enfrentado, nasce um pouco daí. A gente fica com uma sensação meio que quase que de fim, mas aí a história não tem fim, gente. A história não tem fim. Como a mesa de abertura colocou, a história é um jogo eternamente sendo jogado, e aí o que nos cabe é arregaçar as mangas e ir à luta pela reconquista dos direitos e da democracia no país. Obrigado.